Então, agora eu falaria um pouco sobre viver na presença de Deus. Esse poderia ser um tópico muito longo, mas não temos muito tempo, então direi apenas algumas coisas. Na história de Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 17, leio que, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja íntegro. E depois disso, há uma linda promessa de fecundidade. Este não foi o início da vocação de Abraão, mas um momento especial no qual a aliança foi renovada, e Deus pediu a Abraão: Ande na minha presença, dia após dia, caminhe comigo. Esse é o convite que Deus nos faz hoje. Deus está presente em toda parte. Em todos os lugares podemos encontrar a presença de Deus. Mas falarei um pouco sobre alguns aspectos da presença de Deus que talvez sejam úteis para a vida. Quero falar sobre a beleza da vida de oração cristã. Quando falamos sobre a presença de Deus, isso é um pouco paradoxal, porque muitas vezes Deus não é perceptível, não é visível, ele está escondido. Deus está presente, mas completamente oculto. Você pode fazer análises químicas, pode tentar olhar dentro, mas não encontrará a presença de Jesus por meios humanos. A única maneira de acessar essa presença, que é uma realidade, é pela fé. Essa é a beleza da fé, uma fé animada pelo amor. Eu diria que quando alguém busca com amor e fé, pouco a pouco, Jesus diz no Evangelho: tudo o que está escondido será revelado. Principalmente, o que será revelado é o amor e a presença de Deus. Isso é o mais importante, e não apenas o pecado, como às vezes pensamos. O essencial é a sua presença viva e amorosa, que se manifesta de tantas maneiras diferentes porque precisamos dela. Acredito que o mais importante na vida não é ter muitas explicações. É claro que precisamos nutrir nosso intelecto e receber a verdade para nos guiar, e isso é muito importante. Mas, se eu der um exemplo, suponha que uma criança pequena precise ir a um hospital para uma cirurgia complicada. Um menino de, digamos, 4 anos. Para ele essa experiência será difícil, um ambiente desconhecido. Se perguntarmos o que será mais reconfortante e encorajador para essa criança, talvez não seja uma longa explicação sobre o que o médico fará na cirurgia. O que será mais útil para ele é a presença amorosa de alguém ao seu lado, o pai ou a mãe segurando sua mão. Essa presença amorosa é o que mais importa para nos consolar, encorajar e nos dar paz e segurança. Saber que há uma presença amorosa em quem podemos confiar. E é isso que Jesus nos dá, especialmente na Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus não fala muito, e isso não é um problema, porque hoje já há muitas vozes falando o tempo todo. Então, é bom ter um amigo verdadeiro, silencioso, humilde e respeitoso ao nosso lado. Mas uma presença amorosa é um dos aspectos mais belos da presença de Deus. A presença real de Deus se manifesta na Eucaristia. Jesus diz no Evangelho de Mateus: Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus cumpre essa promessa de muitas formas, mas de maneira muito especial através da Eucaristia, permanecendo conosco todos os dias até o fim dos tempos. Na adoração, essa presença amorosa nos é dada, e provavelmente essa é a dádiva mais preciosa que Jesus poderia nos oferecer, sua própria presença. Quando acolhemos essa presença, pouco a pouco ela nos transforma. Como eu disse, o mais importante na oração não é falar muito ou fazer muitas coisas, mas sim acolher a presença de Deus. A fé, animada pelo amor, nos ensina a acolher essa graça. O cristianismo não é um plano humano a ser realizado. É, antes de tudo, uma graça a ser recebida. É acolher uma presença, receber o amor de Deus, permitir-se ser visitado e guiado por essa presença amorosa do Senhor. Agora, não tenho muito tempo, mas falarei um pouco sobre alguns aspectos da presença de Deus. A presença de Deus está em toda parte, mas alguns aspectos podem ser particularmente úteis para a vida de oração. Vou falar brevemente sobre isso, pois não temos muito tempo. O primeiro aspecto:
que considero muito importante é a presença de Deus na criação, na natureza. É essencial diferenciar entre Deus, o Criador, e a criatura. Não adoramos a criação em si, mas por meio dela, Deus nos fala. Na criação, não contemplamos Deus diretamente, mas podemos ver sua obra, sua sabedoria, seu poder e sua grandeza. Isso é fundamental, pois hoje estamos muito voltados para nós mesmos e há a tentação de adorar aquilo que fazemos com nossas próprias mãos, que é uma forma de idolatria. Mas a beleza da criação nos lembra que tudo vem de Deus. As árvores, os pássaros, as flores, o mar, todas as maravilhas da criação não foram feitas pelo homem. Podemos usá-las e até criar belos jardins, como na Inglaterra, mas no princípio tudo é um dom de Deus, um presente de sua misericórdia. Quando nos deparamos com um lago, com o mar ou com uma bela paisagem, somos convidados à gratidão. E a gratidão é uma das atitudes mais profundas a que somos chamados na vida cristã. Devemos acolher com gratidão tudo o que Deus nos dá, e a beleza da criação é um desses grandes dons. Quando caminhamos por uma floresta, ouvimos os pássaros cantando ou contemplamos o pôr do sol, podemos perceber a presença de Deus. Sua sabedoria e seu poder se tornam evidentes, e isso pode ser muito consolador, especialmente quando nos sentimos frágeis ou sobrecarregados pelos problemas da vida. Já experimentei momentos em que Deus parecia me dizer: não se preocupe tanto, veja o que eu criei, isso é belo. O pôr do sol ninguém pode fazer, apenas eu. O que o ser humano cria às vezes é bonito, mas nada se compara à beleza que podemos contemplar nas estrelas, na natureza. Isso é um convite a confiar em Deus. Quando vemos todas essas maravilhas, Ele nos fala: não se preocupe, eu fiz tudo isso e sou ainda mais poderoso para cuidar de você e do reino que preparei para você. A criação das galáxias, das estrelas e de toda a natureza nos ajuda a compreender o poder e a sabedoria de Deus. Isso nos convida a confiar nele, a sermos gratos e a acolher Deus em nossa vida. Não me alongarei mais, pois preciso ser breve. Então, o primeiro aspecto muito importante da presença de Deus está na pessoa humana de Cristo. O mistério da encarnação é algo profundo. A carta aos Colossenses fala muito sobre o mistério de Cristo e nos ensina que, nele, habita toda a plenitude da divindade. De maneira oculta na humanidade de Jesus, encontramos a totalidade da divindade. A história de Jesus, o que conhecemos pelos evangelhos, revela que, nessa pessoa humana, Deus habita em plenitude. Pouco antes de falar sobre Cristo, a carta aos Colossenses afirma que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso significa que na pessoa humana de Cristo, esses tesouros estão ocultos, mas à medida que nos aproximamos dele, eles nos são revelados. Esse é um mistério muito belo, simples e, ao mesmo tempo, fundamental. Assim que estou em contato com a pessoa humana de Jesus, estou em contato com o mistério de Deus. E Deus pode, pouco a pouco, comunicar-se comigo. Quando oro a Jesus, quando contemplo a cruz, quando vejo um ícone, quando olho para o rosto de Cristo no Santo Sudário, quando pronuncio seu nome, quando medito sobre sua paixão, sua ressurreição e toda a sua vida revelada no Evangelho, em cada um desses momentos, estou em contato com o mistério de Deus. Os mistérios de Cristo, sua encarnação, nascimento, vida pública, milagres, paixão, cruz e ressurreição, permanecem vivos. São acontecimentos do passado, mas não estão presos ao tempo. Pelo contrário, de um ponto de vista espiritual, esses mistérios ainda vivem e são atuais. Como disse São João Paulo II, os mistérios de Cristo aconteceram em um momento da história, mas continuam presentes e atuantes de maneira perene. O amor com o qual Cristo viveu esses mistérios nunca passará. Cada mistério de Cristo, cada etapa da vida de Jesus, foi vivido com amor divino, com amor eterno. Por isso, nenhum desses mistérios pode passar, pois o amor com que Jesus os viveu é um amor divino e eterno. Cada mistério da vida de Cristo, sua infância, sua paixão, sua ressurreição,
são mistérios que contemplamos na liturgia. Eles não são apenas eventos do passado, mas realidades vivas e presentes, das quais podemos acolher luz, ensinamentos e sabedoria. Além de serem uma luz que nos guia, esses mistérios são o próprio Deus se revelando. Desde sempre, o ser humano deseja ver e contemplar Deus, e na primeira vez em que pudemos contemplá-lo, o que vimos? Um bebê. Isso nos ensina algo profundo sobre a humildade e a simplicidade de Deus. Cada mistério da vida de Cristo nos ensina quem é Deus e qual é o verdadeiro sentido da vida humana. Mas além de nos ensinar, esses mistérios nos transformam. Quando rezamos e contemplamos a vida de Jesus com amor e fé, pouco a pouco, ano após ano, somos transformados. Passamos a conhecer Deus de maneira mais profunda e recebemos sua sabedoria. Isso faz parte da vida cristã, cultivar essa amizade, esse relacionamento com Jesus, e através de Jesus, nos abrimos ao mistério de Deus, que pouco a pouco entra em nossa vida, transformando nossa mentalidade e curando também o nosso coração. Então, onde podemos encontrar a presença de Deus? Falei sobre a natureza, mas de maneira muito mais forte, encontramos Deus em Jesus. Cada aspecto, cada momento, cada palavra de Cristo é uma oportunidade para acolhermos a presença de Deus em nossa vida humana. Nesse sentido, há algo muito importante: a Eucaristia. A Eucaristia é a presença real de Cristo. No pão e no vinho consagrados, encontramos o corpo de Cristo, não um símbolo, mas sua verdadeira presença. A divindade, o mistério de Deus, habita plenamente em Cristo, e esse mistério nos é dado na Eucaristia. Quando proclamamos as palavras da consagração, estamos diante do maior dom que Deus poderia nos oferecer, sua própria presença viva entre nós. Aqui em 2005, se bem me lembro, com toda a tradição da Igreja, acreditamos que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Essa é a fé católica. Jesus está realmente presente. A fé exige que nos aproximemos da Eucaristia cientes de que estamos nos aproximando do próprio Cristo. É justamente essa presença que dá à Eucaristia seus outros aspectos, como memorial do mistério pascal e como antecipação escatológica. Há muitos aspectos na Eucaristia. É louvor a Deus, é o alimento que nos nutre, é também uma antecipação do reino. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Jesus, de sua ressurreição. Cada aspecto da Eucaristia tem um significado que vai muito além do mero simbolismo. Não se trata de um simples símbolo, mas de uma presença real. A Eucaristia é o mistério dos mistérios, o cumprimento perfeito da promessa de Jesus de estar conosco até o fim dos tempos. Toda vez que nos aproximamos da Eucaristia, a fé nos exige que nos aproximemos plenamente, conscientes de que estamos diante do próprio Cristo, que se entrega a nós por amor. Ele se dá a nós na celebração eucarística, mas também permanece no sacrário. Jesus está oculto, mas se temos fé e amor e nos aproximamos da Eucaristia com fé pouco a pouco, aquilo que estava escondido nos é revelado. Na Eucaristia recebemos misericórdia, ternura, vida, luz, graça de cura e transformação. E isso nos é concedido pouco a pouco, conforme nos aproximamos dela. Poderíamos falar muito sobre esse grande mistério, mas apenas meditaremos sobre alguns aspectos durante a oração. Agora, gostaria de mencionar algo que todos conhecem: a história dos discípulos de Emaús. Depois da crucificação de Jesus, 2 discípulos voltavam para casa completamente desanimados. Pensavam que tudo havia acabado, que a missão de Jesus, na qual tanto acreditaram, tinha sido um fracasso. Enquanto caminhavam, Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas de forma oculta. Ele lhes falava, e pouco a pouco, ao explicar as Escrituras, reacendeu-lhes a esperança e a alegria. Os discípulos foram completamente transformados pela palavra de Jesus, que lhes abriu as Escrituras. O que parecia ser um desastre, revelou-se uma vitória. Quando chegaram ao povoado de Emaús, pediram a Jesus:
Fica conosco. Essa é uma oração belíssima. Fica conosco, Senhor. Precisamos de tua presença, de tuas palavras. E Jesus ficou com eles. O Papa meditava sobre esse episódio e disse algo muito bonito. Quando os discípulos pediram a Jesus que ficasse com eles, ele lhes deu um presente ainda maior, a Eucaristia. Dessa forma, ele encontrou um modo de permanecer com eles para sempre. Ao pedir que Jesus ficasse com eles, receberam algo muito maior. Não apenas sua presença ao lado deles, mas sua presença dentro deles. Comungar da Eucaristia significa entrar em profunda comunhão com Jesus. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. A comunhão eucarística realiza de maneira indescritível essa união entre Cristo e cada um de seus discípulos. Como disse Jesus: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Santa Catarina de Sena tinha uma grande devoção à Eucaristia e usava uma imagem interessante para explicar o que acontece na comunhão. Quando uma pessoa comunga, ela tem Deus dentro de si, mas também está mergulhada na imensidão do amor divino. Ela usa o exemplo de um peixe no oceano. Jesus, no diálogo com Santa Catarina, diz: minha querida filha, como é excelente a alma que recebe este pão da vida, este alimento dos anjos, como deve ser. Pois ao comungar, esta alma está em mim e eu estou nela, assim como o peixe está no mar e o mar está no peixe. Essa comparação é bela e ao mesmo tempo um pouco divertida. O peixe está no oceano, mas também há água dentro do peixe. Da mesma forma, na comunhão, temos Deus dentro de nós, mas também estamos mergulhados na imensidão do seu amor, da sua paz, da sua pureza e da sua luz. A Eucaristia é esse grande mistério. Deus se dá a nós para habitar em nosso coração, mas também nos convida a mergulhar na imensidão do seu amor. Não falarei mais sobre a Eucaristia, porque há outro aspecto muito importante da presença de Deus: a sua presença na Palavra, na Sagrada Escritura. Deus, às vezes, está escondido na Bíblia, porque nem sempre a palavra é fácil de compreender. Algumas passagens são muito claras, graças a Deus, mas também precisamos saber que uma das formas mais importantes de encontrar a Deus é meditando as Escrituras. A palavra de Deus nos fortalece, nos encoraja e nos ilumina. Se a lermos com amor, mesmo quando parecer difícil ou árida, pouco a pouco ela nos transformará. Jesus, após a ressurreição, abriu a mente dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Isso também deve acontecer conosco. Devemos buscar alimento para a nossa vida humana, mas também precisamos alimentar nossa alma. A Eucaristia é um dos alimentos mais belos que recebemos de Deus, mas a palavra da Escritura também nos sustenta e nos fortalece. Quando guardo no coração, assim como Maria fez, as palavras da Bíblia, dos Salmos, as palavras de Jesus, Deus se faz presente em mim. Ele vem habitar em mim dessa forma, e isso é muito importante. Hoje em dia, isso se torna ainda mais essencial porque há muitos falsos profetas, muitas vozes, muitas palavras sendo ditas ao nosso redor. Por isso, é fundamental termos uma palavra na qual possamos confiar plenamente, uma palavra que seja verdadeira, uma rocha que nunca nos decepcionará, a palavra da Escritura. Nos momentos de dificuldade, podemos recorrer à palavra de Deus para nos sustentar. Se olharmos para o início do Evangelho de Marcos, veremos que no primeiro capítulo, quando Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum, as pessoas ficaram impressionadas com a autoridade de sua palavra. Elas disseram: este homem fala com autoridade e ninguém jamais falou assim antes. A palavra de Jesus tinha uma autoridade pessoal e, acima de tudo, era eficaz. Quando ele ordenou ao mar: acalme-se, o mar se acalmou. Quando ele disse a alguém: seus pecados estão perdoados, aquela pessoa ficou livre, recuperou sua dignidade. Havia força e eficácia na palavra de Jesus, o que surpreendia profundamente aqueles que o ouviam. Essa autoridade da palavra de Deus, da Bíblia, das palavras de Jesus, foi dada a nós para nos ajudar, nos sustentar. Há momentos na vida em que estamos em dificuldades e pensamos:
Tenho esse problema. Preciso encontrar uma solução. Mas será que essa solução vai funcionar? E se não funcionar, o que farei? Muitas vezes, é como se estivéssemos diante de uma balança. De um lado, as razões para desânimo. Do outro, as razões para confiar. Às vezes, não sabemos para qual lado a balança irá pender. Quando estamos inseguros, a única forma de inclinar a balança para o lado da paz e da confiança é colocar nela algo que tenha mais autoridade do que nossas próprias reflexões humanas, a palavra de Deus. Jesus disse: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão." Em certos momentos, a única solução para reencontrar a paz não está em procurar mais e mais soluções humanas, mas em confiar na palavra de Deus. Repetir versículos como: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", pode ser um grande consolo. Há tantas palavras na Escritura que são fonte de encorajamento, esperança e consolação. Hoje, mais do que nunca, a Igreja é chamada a se apoiar de maneira especial na Eucaristia e na presença de Deus na palavra da Bíblia. Mesmo que essa presença não seja sempre evidente, aos poucos, a Bíblia pode se abrir para nós como um verdadeiro tesouro. Outro aspecto muito importante é a presença de Deus em nosso coração e em nossa alma. Esse também é um mistério da fé. Na Bíblia e na tradição da Igreja, os santos sempre falaram sobre a habitação de Deus na alma humana. Desde São João da Cruz até Santa Teresa de Ávila, sempre houve essa convicção entre os cristãos. Deus habita no mais profundo da nossa alma, ainda que sua presença esteja oculta. Acreditamos nisso porque a própria Escritura nos ensina. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios: "Somos o templo do Deus vivo." Na primeira carta aos Coríntios, ele pergunta: "Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo?" Jesus também nos fala dessa presença em João 14, versículo 23. "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada." Existe uma tradição muito profunda na Igreja desde o início. Quando Jesus diz que o reino de Deus está entre nós, ele quer dizer que está não apenas no meio da comunidade, mas também dentro de cada um de nós. A presença de Deus está oculta, não a percebemos, mas pela fé, aos poucos, essa presença pode se revelar. Há muitas formas de rezar, mas uma que pode ser muito frutífera é a oração interior. Às vezes, é bom simplesmente parar, desligar o celular, a televisão, tudo ao nosso redor, e desconectar-se do mundo exterior para se conectar com o interior. Existe uma conexão aqui, mais forte que qualquer Wi-Fi. Uma conexão ativa e maravilhosa com Deus. Podemos fechar os olhos, silenciar o mundo externo e simplesmente dizer: "Deus, eu creio. Não sinto, não sei, mas creio que Tu estás aqui, em meu coração. Obrigado por Tua presença em mim. Quero Te adorar, estar contigo e Te acolher, para que Tua presença em mim cresça, ocupe mais espaço e guie meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações." Podemos rezar com palavras, mas também podemos simplesmente recolher-nos e estar atentos à presença de Deus. Pode ser por 15 minutos, por alguns minutos apenas, não importa. O importante é que, quando estamos sobrecarregados com muitas atividades, às vezes é essencial desconectar-se do exterior para conectar-se ao interior. E isso pode nos transformar porque, aos poucos, aquilo que estava oculto se revela. O que era escondido torna-se uma realidade. Eu sei que Deus está aqui. Posso não senti-lo o tempo todo, mas sei que Ele está presente. E essa certeza muda tudo. Houve um tempo em que eu nem sequer entendia que tinha uma alma, muito menos compreendia o valor dela. As vaidades da vida me cegavam, e eu vivia sempre voltado para fora, envolvido em conversas e atividades, mas nunca olhava para dentro de mim. Se eu tivesse compreendido, como compreendo agora, que no pequeno palácio da minha alma habita um rei, tão grandioso, acho que não o teria deixado sozinho tantas vezes. Às vezes deixamos Jesus sozinho na igreja, pois só vamos até lá em funerais. Deixamos Jesus sozinho no tabernáculo, mesmo sabendo que ali há uma presença real.
mas precisamos, de tempos em tempos, visitar e saudar Jesus, às vezes por mais tempo, às vezes apenas por alguns minutos. Isso é algo maravilhoso, porque aquilo em que acreditamos, pouco a pouco, se torna uma experiência real. Não se trata apenas de acreditar, mas de acolher e viver essa presença. Podemos sentir essa presença em nosso coração como uma fonte de água viva. Se eu tivesse entendido antes, como entendo agora, que no pequeno palácio da minha alma mora um rei tão grande, eu não o teria deixado sozinho tantas vezes. Pelo contrário, teria buscado mais sua companhia. Pensemos em uma mulher que faz a limpeza de uma igreja. Ela sabe que Jesus está ali presente e, enquanto realiza sua tarefa, pode ter a consciência de que está servindo ao Senhor. Esse também é um mistério. Como pode Deus, que está acima de todo o universo, estar presente em nós? Mas esse é um mistério de amor e humildade. Deus é extremamente humilde. O homem, por sua vez, é orgulhoso. Mas Deus não. Ele se humilha para vir ao nosso pequeno coração, para habitar dentro de nós e nos transformar de dentro para fora. A grande purificação não vem de fora, mas de dentro. Às vezes, os eventos externos podem nos ajudar nesse processo, mas é acolhendo a presença de Deus em nós que nossos corações são realmente purificados. Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus." Essa é a escolha que devemos fazer, buscar a pureza de coração para que possamos ver e sentir a presença de Deus dentro de nós. Deus nos ama e se adapta à nossa medida. Ele se torna pequeno para não apenas estar conosco, mas para estar dentro de nós. Esse é um grande mistério, mas aos poucos, se tentarmos nos desconectar do exterior e nos conectarmos à presença de Deus dentro de nós, essa realidade começará a se revelar. Quero dar uma comparação. Imagine um homem rico que viaja para o sul da França e encontra uma vila belíssima. Ele se apaixona por uma casa, a compra e começa a reformá-la para torná-la confortável. Na propriedade, há um poço antigo, feito de pedra, mas que não foi usado por muitos anos. Com o tempo, pedras caíram dentro do poço, folhas o cobriram, sujeira e até lixo foram jogados ali. O poço parece inutilizável, mas, se esse homem decidir limpá-lo, aos poucos descobrirá que no fundo há uma nascente de água pura. O trabalho, porém, não será fácil. Ele terá que remover pedras pesadas, sujeira e coisas mortas. Será um esforço grande e, às vezes, desanimador. Mas, se ele perseverar, encontrará no fundo do poço uma fonte de água fresca, límpida e pura. Essa é uma metáfora da nossa vida espiritual. Somos chamados a ir mais fundo em nossos corações, mas esse processo não é fácil. Quando olhamos para dentro, encontramos pedras pesadas, fardos, experiências difíceis, memórias dolorosas. Encontramos também impurezas, sentimentos de raiva, dureza de coração. No entanto, se perseverarmos e não desistirmos, um dia chegaremos à nascente pura dentro de nós. Jesus disse: "Quem crer em mim, de seu coração brotarão rios de água viva." No fundo do nosso coração existe uma nascente de pureza, beleza e paz. Às vezes, quando olhamos para a profundidade da alma humana, encontramos coisas complexas e sombrias. Mas a grande descoberta é que, no mais profundo de nós, está a presença e o mistério de Deus. Isso é o que há de mais puro e verdadeiro em nós. E quando bebemos dessa água viva, nossa vida muda. Isso nos leva a uma grande questão: de onde vêm nossas ações? Qual é a verdadeira fonte de nossas palavras, decisões e atitudes? Às vezes, nossas motivações vêm de feridas emocionais, de experiências passadas que nos condicionam. Mas, à medida que aprofundamos nossa relação com Deus, passamos a agir não mais movidos por nossas complexidades emocionais, mas pelo Espírito de Deus dentro de nós. São Paulo fala dessa transformação. Há o homem guiado pela carne, que não se refere ao corpo, mas à sua psicologia ferida, e há o homem guiado pelo Espírito, que se torna livre. Esse é um processo que dura toda a vida. É difícil falar sobre isso.
porque há um mistério envolvido, mas há também uma realidade. Se eu acredito na presença de Deus em mim, se de tempos em tempos me desconecto do exterior para me conectar a Ele em oração, percebo que é verdade. Deus está realmente presente no meu coração. Isso é extremamente encorajador. Aos poucos, essa presença ocupa mais espaço dentro de mim e passo a viver de maneira diferente, com mais liberdade, mais paz e menos estresse, pois Deus é um Deus de paz. Esse é um mistério lindo. Posso sempre ir à igreja, sempre ir à adoração, mas também posso, em qualquer momento, entrar no meu coração e encontrar Jesus ali, e aos poucos, essa presença transforma minha humanidade e minha vida. A mudança acontece pouco a pouco.